Muito legal vocês estarem aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre as características psicológicas que a personagem precisa apresentar ao longo da trama, que moldará o caráter e os princípios apresentados por ela. Bom, hoje é a nossa aula 5. Agradeço muito novamente a presença, a nossa aula para o curso Domine a Cena. Vamos fazer um resuminho, de tudo que aconteceu na nossa aula. Então, na primeira aula, a gente trabalhou os 4 elementos essenciais para a criação de uma personagem, que uma personagem precisa ter para que ela conquiste o espectador, que são verdade, carisma, empatia e naturalidade. E a gente também falou ali minuciosamente o que significava cada um deles. Esses são elementos que realmente pesam muito quando a gente constrói uma personagem, para que ela crie elo com o espectador e se torne inesquecível. Nessa primeira aula também a gente falou sobre como analisar a personagem, fazer uma leitura, buscar o que a personagem representa dentro de um contexto geral. Foi o que a gente falou na primeira aula. Dentro de um contexto geral, a gente vai buscar ali como ela está inserida naquela história. E aí a gente vai ter ali o nosso primeiro passo de trabalho para a gente construir a nossa personagem. Quem quiser assistir de novo, que de repente ainda não está tão fresco assim na memória o que a gente tinha falado, corre lá. Aí nós fomos depois para o segundo passo, que é a nossa segunda aula. Nessa nossa segunda aula, nós analisamos o perfil da personagem de uma forma mais particular, que apresentam a nossa personagem, que apresentam as particularidades que ela tem, para a gente começar a construir a personalidade da nossa personagem. Bom, aí nós fomos para a aula 3. Na aula 3, a gente falou sobre como criar a linha do tempo da personagem, passado, presente e futuro. Aí a gente foi para a nossa quarta aula. Na quarta aula a gente trabalhou ali os elementos e as características físicas da nossa personagem. A gente trabalhou a expressão corporal da personagem. Na nossa quinta aula, a gente vai falar sobre um brasileiro e uma brasileira, o Augusto Boal, que viveu entre 1931 e 2009, que é considerado uma das figuras mais importantes do teatro mundial. Ele ficou conhecido no mundo inteiro com os métodos dele de criação da personagem, de interpretação. Ele foi uma figura muito importante durante o período em que a gente teve aqui de ditadura, E ele fazia muitas críticas, teve suas peças censuradas muitas vezes, e ele criou o teatro do oprimido. Ele é considerado o reinventor do teatro político. Mas ele também falou coisas muito interessantes sobre métodos. Ele tem vários livros interessantes, mas citando o livro Hamlet e o Filho do Padeiro, tem uma frase dele muito singular, que é o seguinte: os atores devem se oferecer seus olhares. É no olhar que se cria a estrutura do espetáculo. É no olhar que nascem as personagens. É no olhar que se descobre a verdade. Maria Clara Machado, ela viveu entre 1921 e 2001, foi uma precursora, tem uma história maravilhosa. Ela foi uma grande professora de teatro, diretora, ela escritora, foi uma escritora também que deixou muitas obras, e ela se preocupava muito com quem estava começando a fazer teatro. Aí ela criou em 1956, olha quanto tempo, as revistas, os cadernos de teatro. Inclusive eu tenho, estão ali na minha estante, alguns, porque eu estudei no tablado, foi meu primeiro curso de teatro que eu fiz, e esses cadernos de teatro ela criou com o intuito de oferecer material escrito para quem estava começando, para atores iniciantes e para grupos de teatro, porque era muito raro você ter algum tipo de literatura naquela época. E ela, também era uma grande escritora do teatro infantil, que é uma paixão minha também. Eu amo infantis, amo teatro infantil. Ela tem obras que são ícones, que eu aposto que todo mundo já ouviu falar, que é Pluft, o Fantasminha, um deles. A Bruxinha, que era boa, A Menina e o Vento,
O Dragão Verde, e por aí vai, porque ela tem várias obras muito legais infantis, e esse foi o trabalho que a gente fez sobre métodos. Só lembrando aqui que quem não deu like ainda, ó, pode dar um likezinho aí, legal, para a gente fazer o nosso vídeo rodar, e aí outras pessoas poderem assistir, e outras pessoas poderem começar a praticar essa arte maravilhosa que é a arte do teatro. Seguir o meu canal também ajuda bastante. A gente aqui no YouTube, a forma da gente fazer com que um conteúdo se propague no YouTube é dando o seu like ali e colocando comentários. Isso faz com que o algoritmo entenda que tem alguma coisa legal e é importante distribuir. Hoje é a nossa aula 5, agora eu vou entrar. Hoje nós vamos falar sobre as características psicológicas que a personagem precisa apresentar ao longo da trama, que moldará o caráter e os princípios apresentados por ela. Bom, a gente fez aquela pergunta, como é a nossa personagem fisicamente, na aula anterior, quando a gente cria os trejeitos, né, a expressão corporal da personagem, e nessa nossa aula 5, a gente pode fazer a pergunta, como é a nossa personagem psicologicamente? Essa é a parte mais complexa, é a parte, às vezes, que a gente pode dizer, às vezes, que de repente é a mais difícil, né? Para a gente construir. Porque se a gente observar, para a gente fazer uma análise psicológica no nosso dia a dia, por exemplo, é uma coisa difícil, né? O ser humano é complexo. Se a gente observar as pessoas à nossa volta, quantas pessoas a gente não conhece que tem algumas atitudes, às vezes, que a gente estranha e não entende o que aconteceu, o porquê daquela atitude. Tem viradas de humor, tem viradas de comportamento, fora as pessoas de caráter duvidoso, fora aquelas pessoas que tem aquele tracinho meio psicopata, né? Que é aquela pessoa que não tem sentimento, então não tá nem aí para ninguém. Esses são os detalhes que a gente precisa compor para nossa personagem. Eu me lembro de ter falado com vocês, quando a gente fez a análise do texto separação, que a gente vê algumas nuances ali. Lá atrás a gente já começa a pescar algumas nuances. O psicológico da nossa personagem, a gente dá esse enfoque maior aqui, mas a gente pode já perceber que a gente acolheu alguns elementos ao longo de todos os estudos anteriores, assim como as características físicas. Na verdade, a gente tem esses focos iniciais, mas eles já vão ajudando a gente a criar todo esse processo, todo o caminho da nossa personagem, toda essa construção. E nessa fase, quando a gente vai trabalhar com mais cuidado, porque a gente já vem observando ali, já vai vendo dentro do contexto como é que a nossa personagem pensa, como que ela se comporta, que tipo de caráter que ela tem. E aí, quando a gente chega nessa fase, que é a fase de enfatizar a parte psicológica da nossa personagem, aí a gente vai ter mais cuidado, aí a gente precisa retornar a todas as nossas anotações e observar. Voltando ao que eu estava comentando sobre o texto de separação, eu falo ali, por exemplo, que a gente percebe que é uma personagem sonhadora, que ela estava ali feliz, porque estavam falando do casamento, foi pega de surpresa quando a outra personagem termina a relação, pode ser tanto a mulher ou o homem, de um lado ou do outro, aí a gente pensa dentro da composição das personagens, independente de qual gênero que é cada um, mas é que uma personagem é aquela personagem que estava esperando um casamento em breve, que é romântica, e a outra personagem que até bem pouco tempo, estava ali alimentando toda essa expectativa romântica e de repente, rompe com tudo e termina o relacionamento. E essa personagem vai falando ali dentro daquele pequeno texto. Vocês viram que a gente pode coletar muita coisa, mesmo num texto pequenininho como esse, de informações sobre o psicológico da nossa personagem, sobre tudo isso que a gente está fazendo na semana da criação da personagem. E aí o que acontece? Ela tem umas mudanças de nuances, tem a surpresa, ela mostra que ela é emotiva, e aí só que tem um detalhe importante. Quando vai
acontecendo o andamento da cena, a gente vai percebendo que é uma personagem também orgulhosa. Por quê? Porque ela faz um comentário que ela tá com mais raiva dela mesma porque tá se sentindo tão mal com aquela situação. É o orgulho, né? A pessoa levou fora, se sente enganada, então ela vem com aquele orgulho. E aí eu até comentei numa das aulas que a gente poderia imaginar, por exemplo, que se essa cena continuasse dentro de uma trama, ela poderia ser uma personagem que lá na frente ficasse tão magoada, mas tão magoada com isso, e o orgulho dela, o ego dela ficou tão machucado que mais à frente ela pudesse pensar numa vingança. E aí, quanto contexto que a gente poderia criar ali para essa personagem, para enriquecer, né, esse psicológico dela. Isso tudo a gente vai encontrando dentro dessas análises que a gente vai fazendo ali. E à medida em que a gente vai descobrindo essas nuances, a gente vai começando a conseguir dar aquela consistência para a personagem, a forma como ela vai falar, porque aí a emoção emana também da fala, da forma como ela fala, dos olhos. Ou não, né? Porque se for um psicopata, o que ele teria? A gente lembrando que tem uma obra da Glória Pérez, que o Bruno Galhaço faz um psicopata de último grau, que é aquele que é assassino em série, e é sugerido para ele que ele reproduzisse o olhar de um tigre quando ele foca na presa. E isso foi a principal característica dele, que mais marcou para a personagem, que eles falam muito. A Ana Beatriz Barbosa, que ela é consultora, inclusive da própria Glória Pérez, nessa série, que ela foi chamada e tudo para dar uma consultoria, para trabalhar esse psicológico desse personagem, ela tem uma série que é Mentes em Pauta, que eu assisto muito, porque eu acho muito interessante os elementos que a gente pode coletar sobre o tipo de personalidades que as pessoas têm. Nem sempre é uma patologia, por exemplo. Como a psicopatia não é uma doença. Mas existem vários tipos de personalidades que a gente pode usar como exemplo, algumas definições que ela faz de patologias, de personalidades, que a gente pode usar e muito para construir personagens. Tem o border, que é aquele que morre de amores o tempo inteiro, está sempre apaixonado, até muda de profissão quando se apaixona por alguém. Aí quase morre quando terminam, aí daqui a pouco encontra outro, e aí aquela mesma intensidade está sempre numa paixão enlouquecida. Tem o psicopata que não tem sentimento, tem o narcisista, ela vai falando sobre vários tipos de perfis psicológicos. É muito, muito interessante a gente coletar esse tipo de informações, porque dessa forma a gente consegue trazer para a personagem que a gente está criando esses elementos. Não necessariamente eu vou pegar uma personagem, por exemplo, poderia pegar essa personagem da separação e colocar como se ela fosse uma personalidade borderline. Poderia sim, isso é interessante. E aí, fazendo um estudo desses elementos, de como uma pessoa com esse tipo de característica e personalidade se comporta, eu consigo dar aquela riqueza nos sentimentos da personagem, nas reações que ela vai ter, no tipo de olhar que ela vai ter. E aí a gente vai construindo essas características psicológicas que fazem com que a nossa personagem tenha um peso muito grande. Conquiste nosso espectador, traga a nossa verdade, a verdade da personagem. É uma verdade que ela precisa ser percebida pelo espectador como justificada. Porque aí independe como eu já falei outras vezes, independe da personagem ser uma personagem boa, ser uma personagem ruim. Eu preciso defender a minha personagem. Eu tenho que ter essa defesa do que ela sente, do que ela faz, para que ela tenha a verdade. Não é concordar ou discordar. Poxa, mas eu concordo que uma pessoa... Eu não estou concordando com uma pessoa que, a nível da sociedade, com quem eu conviva, por exemplo, cometa aquele tipo de atitude. Ou, sei lá, de repente um assassinato porque é um psicopata. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu não vou estar concordando com esse tipo de coisa. Concordando ou discordando com as atitudes da personagem. Eu vou estar defendendo a personagem em função do histórico que ela apresenta, que eu estou justificando dentro da interpretação e que está justificado dentro do histórico e do que ela tem dentro da história, daquilo que ela passou, daquilo que foi construído dentro da história dela, de todas as dificuldades que ela passou ali na sua trajetória e como ela lida psicologicamente com aquilo, porque é diferente. Cada pessoa tem um perfil psicológico diferente. A gente usa isso como exemplos. A gente usa os laboratórios diários, que eu já comentei sobre isso, que são importantes para que a gente observe quem está em volta, para criar essa nossa biblioteca particular, coletar os elementos de como as pessoas agem em determinadas situações. Esses elementos a gente vai aproveitar para usá-los depois, quando a gente for criar a nossa personagem. E essa justificativa das atitudes da minha personagem, em função do histórico dela, vai criar um elo, vai criar uma comunicação com o espectador. Vamos supor que seja uma pessoa muito ruim, né, uma personagem muito ruim, aí o espectador pensa e fala assim, nossa, aquela pessoa é ruim demais, mas coitada, né? Olha a história que ela teve. A Carminha é um exemplo desse, né, que reprisou há pouco tempo na Globo, né, porque as produções estão paradas, e acabou fazendo um sucesso, está fazendo sucesso até agora, pelo menos nos memes ela continua aí a todo vapor. E foi maravilhosa a personagem, era ruim de ruim, né? Mas ela tinha ali um histórico, um passado tão sofrido que as pessoas criaram a empatia, mesmo não concordando de repente com ela. Não é uma questão nem de concordar, mas criou aquela expectativa, que personagem legal, rica, aquela que todo mundo quer ver, né? Queria saber, as pessoas queriam saber o que ia acontecer, o que ela ia aprontar no dia seguinte. Perceberam que aí a gente encontra os elementos que a gente falou no início, na primeira aula, né? Que são a verdade, a empatia, o carisma e a naturalidade, porque tudo aflorava ali naquela personagem. Por isso que ela fez tanto sucesso. E por isso que ela continua fazendo sucesso até hoje. A gente pode perceber nessa personagem que os aspectos psicológicos dela são extremamente ricos e tem um contexto muito grande ali. Mesmo culminando numa personagem, entre aspas, ruim, né? Uma pessoa vingativa, má, capaz de cometer atitudes bárbaras, né? Passíveis até de uma prisão perpétua, se a gente tivesse isso no nosso país. Mas é aí que a gente vai observando como é possível, mesmo uma personagem que não seja a mocinha da história, ou o mocinho da história, herói, consegue conquistar o público com todos esses elementos, mesmo sendo uma personagem malvada, né? E esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Isso a gente consegue como? A gente consegue fazendo pesquisas, fazendo análises, lendo, experimentando e experienciando. Eu gosto muito da Viola Spolin quando ela fala que você só aprende pela experimentação, porque ninguém ensina nada a ninguém. Eu concordo em parte, mas eu acho que a experienciação é a melhor forma da gente conseguir construir boas personagens, porque a gente tem que pensar no que a gente vai fazer como característica psicológica, na fala, como que ela vai falar, como que ela vai agir, e experimentar, experienciar, observar. Poxa, é dessa forma? De repente não é aquela linha. Então a gente tenta de novo, experiencia de novo. É dessa forma? Não é? Não é a mais adequada nesse momento que eu acho? Não que esteja errada. Porque aí a gente volta naquela frase. Existem várias formas certas de se construir uma personagem. Quando a gente trabalha, investiga, estuda, com prazer principalmente, sempre da forma mais prazerosa possível, a gente só cresce. A gente fez a nossa pergunta, que tipo de perfil psicológico a nossa personagem apresenta, e tem alguns adjetivozinhos que a gente pode colocar para ajudar no entendimento disso aqui. Que
se a gente pergunta se ela é emotiva, se ela é uma pessoa dura, se ela é indiferente, se ela é má, se ela é uma poliana. A poliana, todo mundo sabe o que é, quem não sabe, eu vou explicar brevemente, que é aquela pessoa, é uma personagem, né? A poliana é uma personagem que ela sofre, mas ela tem sempre uma frase positiva sobre aquele sofrimento, então ela vai sempre passando bem blasé em cada situação que ela encontra de dificuldade, aí ela assume aquilo ali, ela passa aquele perrengue, e aí ela vai, e aí continua, tá tudo tranquilo e continua seguindo, e por aí vai, né? Ela pode ser uma serial killer, pode ser uma psicopata, pode ser uma monja, né? Pode ser uma pessoa extremamente espiritualizada. Então, lembrando que o que a gente precisa fazer para que a nossa personagem, independente de que caráter que ela tenha, psicologicamente ela seja defendida sempre. A gente precisa defender as atitudes da nossa personagem para que a gente crie aquele elo e aquele elo de ligação com o espectador, para despertar o interesse dele e manter a atenção dele. A gente tem que defendê-la, porque o que quer que ela faça terá que estar de acordo com as suas convicções pessoais, com as convicções pessoais dela, aquilo que a gente construiu ao longo da nossa personagem, ao longo da linha do tempo da nossa personagem. Muito obrigada, um beijo a todos e até a próxima.